Já chamei ele aqui, estou esperando só ele me responder para a gente começar o nosso bate-papo aqui. Oi, André. Oi, Vitor, tudo bem? Tudo? Me ouve bem? Meu. Estou te ouvindo bem, sim. Ótimo. Estou Tudo só, bem, meu? só esperando a... Tudo ótimo, tudo bem. Só esperando a... Ah, agora apareceu a imagem aqui, tá tudo bem. Tudo bem. Vamos só esperar o pessoal entrar e a gente vai fazendo só um bate-papo de aquecimento aqui. Claro. Eu gosto de fazer um bate-papo muito relativamente informal, digamos assim. Pode me interromper a hora que quiser. Sim, sim, a ideia é essa, a gente fazer um bate-bola aí, já que o tema é razoavelmente árido aí, né? Normalmente essa parte macroeconômica é mais dura e a gente vai tentar fazer um bate-papo mais informal, né? Mais didático para que todo mundo possa ficar na mesma página aí, né? Sim, sim. Principalmente porque quando entra algumas temáticas, principalmente eu acho que uma que chama bastante atenção, principalmente essa semana, por exemplo, inflação. Se eu começar a falar aqui de coisas técnicas, por favor, me interrompa. Eu tento ser, Exatamente. mas ao mesmo tempo também falar de algumas questões técnicas é bom para explicar até o porquê do movimento, né? Sim, Então, inflação, porque eu sei que essa pergunta eu acredito que vai haver. sim, sim. Acho que tem ficado aí na boca do povo, aí, principalmente né, em relação a esse debate em relação ao preço do arroz, né? Que, enfim, Ah, a inflação acaba chegando na mesa de todo mundo. Mas isso a gente vai deixar mais para frente. Aí deixa eu ah, primeiramente fazer uma breve apresentação e em primeiro lugar, agradecer aos nossos clientes, a toda a audiência que está nos acompanhando. A gente vai fazer aqui hoje nesse canal da Alta Vista um bate-papo com o Vitor Vidal, que ele é economista da XP Inc. Ele é formado em economia pela UERJ, né, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e tem mestrado em economia na FGV. Anteriormente, antes da XP, ele trabalhava na LCA Consultores, que é uma casa de bastante referência em pesquisa macroeconômica, e agora tá na XP, está nos presenteando aí com um pouco do seu conhecimento para a gente conversar um pouco sobre cenário macro, perspectivas e como isso impacta o investimento dos nossos clientes e como é que a gente pode usar essas informações para prover mais conhecimento e também melhores decisões de investimento. Bom, Vitor, em primeiro lugar, agradeço aí, não só em meu nome, mas em nome de todo o time da Alta Vista, a sua presença, a sua disponibilidade para a gente conversar na tarde, noite de hoje. sim. André, muito obrigado. Obrigado também pela apresentação, aí um pouco do meu currículo. Obrigado pelo convite. É sempre muito bom poder, ainda mais numa plataforma como essa do Instagram, que tem uma capilaridade bastante grande, né? De estar podendo explicar um pouco do que tem no cenário macroeconômico acontecendo e, principalmente, comentar um pouco do nosso cenário macroeconômico da XP, né? O cenário macroeconômico Uhum, da XP. Então, acho que a dinâmica aqui é um pouco um bate-bola. Se tiverem dúvidas aqui no chat, a gente exato. pode me interromper a hora que quiser, porque eu, como bom economista, eu sou daquele que gosta de falar bastante, então, por favor, me interrompa em algum momento. Então, vamos seguir. Vamos lá. Bom, normalmente a gente começa os nossos bate-papos falando de cenário Brasil, mas eu acho que hoje vamos tentar fazer uma dinâmica um pouquinho diferente, começar com a parte de cenário internacional, enfim, nesse ano tão conturbado aí que a gente teve, marcado por, enfim, pandemia e estímulos econômicos, e além disso a gente tem aí no final do ano mas daqui a um pouco menos de 2 meses, uma eleição americana que ainda está bastante em aberto. Né? Estaria menos em aberto se não fosse a pandemia. Acho que a pandemia mexeu nas cartas no jogo.
e isso acaba impactando também o nosso dia a dia local. Então, eu queria começar aqui o nosso bate-papo para que você falasse um pouquinho sobre cenário internacional, né, todo esse nível de incerteza que a gente tem e como que a gente está lidando aí com esses estímulos fiscais e monetários que os bancos centrais mundo afora fizeram. Então, vamos começar com esse bate-papo internacional, por favor. A gente tem que falar um pouco do cenário internacional, porque mais do que nunca, né, o mundo está sofrendo uma crise quase que igualitária, digamos assim, né? A pandemia atingiu todas as nações, então é muito difícil você ficar por fora da questão internacional, principalmente por conta, muitas vezes, muitas casas macroeconômicas, por conta do Brasil ser ainda um país fechado, relativamente fechado, a gente desmerece um pouco da economia internacional e, principalmente, a gente só tem olhos atentos às decisões monetárias do Fed, né, que acabam impactando aqui. Mas o cenário hoje é totalmente diferente. A começar pelo impacto da pandemia nas economias centrais. Eu acho que a gente tem uma visão aqui dentro da XP, e muitas casas macroeconômicas também compartilham essa visão, de que a volta da economia brasileira também vai ser na mesma pé de velocidade que a economia global como um todo. A última vez que isso ocorreu, de uma crise afetar a economia brasileira e global de uma forma contemporânea, foi na crise de 2008. Né? E a volta naquele período também a volta brasileira também foi condizente com a volta global. Então, até pela cronologia da pandemia, o Brasil está um pouco atrás dos Estados Unidos, um pouco atrás da Europa. Você tem que considerar o que está acontecendo lá fora, estão sendo estímulos para a gente tentar desenhar como será a volta por aqui. Né? Então, desse ponto de vista, quando a gente começou ali com a crise, no início, quando tinha muita incerteza, principalmente, os indicadores globais o que se chamam de sentimento do medo, que é o VIX, né, que é a volatilidade das bolsas, índices de confiança, tudo aquilo disparou a níveis nunca vistos na história. Né? A gente atingiu patamares porque, basicamente, a gente estava tratando num mundo de pandemia, coisa que a gente não estava acostumado, nunca tinha visto isso, e num mundo muito informatizado. Todo mundo tem acesso à informação, a velocidade da informação torna até esse medo um pouco maior. Então, naquele momento, todas as bolsas, todas as economias, todos os governos, toda a sociedade civil global se viu diante de um problema que não sabia como resolver, né, no primeiro momento. O que é o coronavírus? É um inimigo invisível. Então, a partir daquele momento, você viu bancos centrais e governos começando a adotar práticas de medida de estímulos monetários e fiscais muito significativo, como nunca vimos na história. Na nossa última carta mensal aqui da XP, a gente sempre início de mês divulga o nosso cenário macroeconômico através de uma carta, a gente fez um cálculo do que foi despendido em proporção de PIB ao redor do mundo e o que foi a recessão, né, da atividade econômica em 45 países. A recessão foi, em média, quase 12%. Aqui no Brasil, por exemplo, foi 11,8%, quando considera ali o primeiro TRI, o segundo TRI, né? Porque a gente teve um choque ali ainda no final de março. E a gente viu que as medidas de estímulos monetárias e fiscais ao redor do mundo foram relevantíssimas para mitigar a recessão. Tá? Quando a gente faz essa métrica comparada Brasil contra emergentes, o Brasil até se saiu melhor. Como proporção PIB, em estímulos monetários, aí aqui eu estou falando de política monetária do BC, de estímulo de crédito, novas linhas de crédito, por exemplo, redução de compulsório dos bancos, redução de compulsório da poupança, e estímulos fiscais, entre eles todo mundo conhece muito bem, o auxílio emergencial. O Brasil, de fato, foi um país que teve um estímulo muito forte, o que pode, né, trazer uma recessão para o Brasil menos pior do que inicialmente previsto. Né? Então, é muito relevante hoje a gente olhar como funciona a dinâmica de recuperação nas economias principalmente avançadas, Europa e Estados Unidos, para a gente tentar desenhar como será a recuperação por aqui. Tá? Então,
diante disso, é muito importante a gente ver como que se comportou, porque, bem ou mal, os estímulos por aqui foram análogos ao que aconteceu em outros países, e é relevante a gente ver como que é a recuperação da indústria, e a gente está vendo que ao redor do mundo, e aqui no Brasil, a indústria está se recuperando mais forte, e que o comércio varejista está se recuperando mais forte. Nos Estados Unidos, você vê isso de uma maneira muito forte. Agora, quem está sofrendo por conta dessa pandemia é o nosso gigante, aquele colossal setor de serviço, que é basicamente 65% da economia brasileira. Então, é bom a gente estar de olho, né, nessa como que está sendo o desenho de recuperação das economias avançadas para tentar inferir algo aqui no Brasil. Então, esse panorama hoje está em cima dos números de recuperação global. A gente vê aí a economia americana que caiu quase 12% também no semestre, mas que por conta de estímulos. Cada cidadão americano estava ali com um cheque, né, de quase $1.000, um potencial gigantesco. Né? Só que lá na América, por exemplo, só para citar um, né, agora você tem esse imbróglio entre republicanos e democratas sobre a continuidade desses cheques para a população. Então, por outro lado, a gente já fazendo uma propaganda do dia de amanhã, amanhã a gente vai ficar sabendo, além do Copom aqui no Brasil, né, vai ter a divulgação do FED sobre a política monetária por lá, às 3 horas, horário de Brasília. O que vai ser mais relevante da política monetária americana? Principalmente a entrevista do Powell, do Jerome Powell, presidente do BC americano, o FED. Por quê? Porque o FED adotou uma certa parcimônia com a inflação americana, ou seja, vai adotar juros entre 0 e 0,25 ad eterno. A gente vai ter até aí as novas projeções de PIB, taxa de desemprego, projeções dos membros do FED até 2022 ad eterno. E a gente vai ver aí um novo movimento. Opa, acho que o Vitor caiu aqui. Não sei se vocês estão me ouvindo. Deixa eu tentar convidar ele de novo aqui. Ele já está voltando aqui. Vamos aguardar aqui. Opa, eu caí. Você está me ouvindo bem agora? Acho que agora sim. Você caiu, mas já voltou aí. Já te coloquei de volta E na parecia, live aí. e parecia tudo ok aqui com a conexão caiu, mas O pessoal tá reclamando bastante hoje da qualidade da internet aqui, né? Desde ontem já, na verdade. pois é, eu tô com muito. A gente na XP trabalha muito com Teams, o Teams está toda hora caindo. Não sei isso. Eu costumo falar que é o custo do Brasil. Mas só para dar continuidade, né, sobre a política monetária americana, amanhã vai ser um dia importante para a gente ver como que o BC americano vai se comportar em uma eventual subida de juros. Ele está tratando agora. Só deixa eu ver uma coisa aqui, Vitor. Só me desculpa. Pessoal que tá nos acompanhando, vocês estão vendo o Vitor? Eu só estou ouvindo ele aqui. Vocês podem me responder no chat ali, por favor? Ó, diz que ele não está conseguindo participar. Deixa eu tentar aqui. Eu mandei para ele o convite aqui de novo. Vamos ver se a gente consegue conectar com ele agora. Vamos tentar mais uma vez aqui. Acho que ele está com algum problema de internet. Deixa eu tentar novamente.
Vocês conseguem me ouvir ou cair também? Consegue me responder aqui na mensagem? Acho que agora vai. Oi, André. Oi, Vitor. Acho que agora vai. Vamos lá. Pois é, porque eu tinha mandado, tinha requisitado para entrar, mas não estava sendo aceito, não É, sei. Porque agora, parece que a conexão. bom, vamos retomar aqui. Não tem erro. Não, só para terminar a fala sobre a política monetária, que amanhã vai ser um dia importante para o Fed ditar como que vai ser a política monetária nos próximos anos, principalmente considerando uma inflação aí, meta de inflação de 2%. Pode ser que o BC americano seja parcimonioso com a inflação nos próximos anos. Então, vamos observar aí a entrevista do Paulo amanhã às 3h30 da tarde. Legal. Legal. Então, eu queria só que você desse também uma pincelada, enfim, depois de todo esse estímulo monetário que a gente viu mundo afora, como é que você está vendo aí a questão da eleição americana, né, as apostas eleitorais, qual é o impacto que o tal do Corona Voucher, né, que lá fora também foi utilizado. Como é que você enxerga isso e quais são as perspectivas aí que vocês estão vendo? Ainda Vamos que lá. faltem aí quase, né, 2 meses para o pleito, né? Exato. Esse seria o evento do ano, né, no cenário internacional, a eleição americana, e principalmente a gente tem que lembrar que em 2019 o que refreou muito do crescimento, por exemplo, aqui no Brasil, foi muita guerra comercial China e Estados Unidos. E uma vez a eleição o Trump se reelegendo, isso tende a se acirrar. Qual o cenário que a gente tem aqui na XP hoje? A gente olha muito, principalmente casos de apostas americanas, né, que é onde o pessoal bota dinheiro e a gente acredita mais do que essas pesquisas de qualitativas, digamos assim. Então, os últimos números apontam para uma vitória do Biden, só que a gente não pode esquecer do que aconteceu há 4 anos atrás, e a gente tem algumas variáveis chaves aí. Uma delas é o FDA, que é como se fosse a Anvisa americana, né, tá para promulgar uma vacina no dia 22 de outubro. Essa notícia ela pode vir 2 semanas antes da eleição americana, que pode dar um ímpeto ao Trump, né? E a gente já vê até nas casas de aposta uma certa recuperação do Trump. Então, qual é o cenário hoje? Vai ser que a gente tem aqui no nosso cenário internacional uma eleição muito apertada, mas que o que a gente prepondera é que o Senado americano vai continuar na mão dos republicanos. Então, mesmo que o Biden ganhe, pelo menos nos próximos 2 anos, ele não vai conseguir controlar as duas casas, né? Nem toda a Câmara hoje, né, é democrata, Uhum. mas o Senado, sem controlar as duas casas, aumento de tarifa, aumento de impostos, a volta do Obamacare, por exemplo, podem reduzir relativamente a volatilidade nos mercados. Nos mercados, espero, se fosse escolher entre um ou outro, todo mundo sabe que seria mais pró-Trump, mas se você considerar que ainda é muito difícil os democratas ganharem o Senado, mesmo com o Biden sendo ainda o favorito a ganhar, isso reduz um pouco aquele temor sobre uma eventual vitória democrata. Então, o cenário hoje é mais ou menos esse. O Trump vem ganhando força, ainda falta, tem tempo, eleição americana, a gente está cansado de ver filme, cansado de ver série, cansado de ver notícia, como a reviravolta lá é muito Em forte. O 2000, em próprio Trump. 2016, né, ele ganhou, a eleição foi decidida na noite anterior. Exatamente. E você tem aquela velha discussão de que a democracia americana tem um problema que é por colégio eleitoral, né? Não é por voto censitário da população. Tem algumas questões, por exemplo, que prejudicam o Trump, que a população mais jovem, que é aquela mais engajada pró-democrata, é aquela que, lembrando que lá o voto não é obrigatório, então a proporção de jovens votando pode ser maior, enquanto a população com mais idade pode não querer sair para votar ou uma certa decepção. Por todo esse contexto Fato. também de fica em casa, né?
Exatamente, exatamente. É uma coisa natural, as pessoas estão relativamente com medo. Então a gente tem um panorama de que vai ser uma eleição bastante apertada. O Trump está ganhando força, a gente vem no predictive.org observando uma evolução dos números dele. A gente tem essa questão da vacina a ser aprovada no mês de outubro, que é relevantíssima, a gente tem que monitorar isso. E principalmente também essa discussão de estímulos fiscais que não à toa os democratas estão emperrando, porque sabe que aumenta a popularidade, coisa que a gente viu aqui no Brasil, por exemplo. Exatamente. Bom, já que você colocou, eu queria trazer então a discussão aqui para o Brasil. Começou aí com a parte internacional. Eu sei que vocês têm aí infelizmente a gente tem que falar, né, das questões aí de Covid, evolução, a pandemia está passando, a gente saiu daquele platô interminável e parece que o país entrou aí numa tendência de queda aí do número de casos, número de mortos. Eu sei que vocês fazem um acompanhamento bastante próximo disso e como é que isso também acaba impactando confiança, né, e retomada dos indicadores da economia. Perfeito. Hoje, infelizmente, né, eu gosto muito de comentar o seguinte aspecto. O Brasil foi reabrindo a sua economia desde maio, o pior mês, né, para a economia brasileira foi abril. Você viu ali alguns setores reabrindo aos poucos, uma perda de força do medo da população, né, a partir de maio. A verdade seja dita, a gente viveu esse maldito platô de mortes, a gente ficou com aquele número de 1.200 mortes diárias, em média de 7 dias, média móveis de 7 dias, durante aí 3, 4 meses, e isso impacta a confiança das pessoas. Tem 3 grandes pilares para o que a gente consegue entender como economista, tentando olhar a pandemia, né, do lado da questão sanitária, que são relevantíssimas. A primeira dela é se houvesse alguma descoberta de um medicamento que ao menos fosse eficiente contra o coronavírus. Não é o caso, parece que realmente a gente comentou, né, muito tempo aí cloroquina, alguns tratamentos que não parecem muito ser eficazes, que não caíram na boca do povo, digamos assim. A segunda delas é a questão da vacina. A vacina é como se fosse um milagre e transformaria a sociedade, não só brasileira, como mundial, com um ímpeto a voltar à normalidade mais rápida. E a terceira, que é relevante e muito menosprezada, é essa percepção que está todo dia na imprensa, no noticiário, sobre o número de mortes. O que a gente vem observando nas últimas 2 semanas, graças a Deus, né, nessa métrica de médias móveis de 7 dias? Que o número de mortes no Brasil vem caindo. Isso é uma verdade. Se você considerar que até metade de agosto, do início de junho até metade de agosto, a gente vivia naquele maldito platô. Eu falo maldito aqui porque a gente está falando de mortes. É triste. Infelizmente, são 1.200 mortes diárias. A população sente isso. Ninguém está com vontade de ir para a rua. Um exemplo anedótico é a cidade de São Paulo, que reabriu em julho, né, seus restaurantes, seus bares, e você não viu todo mundo correndo como se não houvesse amanhã, como se fosse mês de janeiro, fevereiro. Então, essa percepção de que a doença está caindo do Brasil, a gente vem monitorando isso, como você bem disse, André, diariamente, vem de fato caindo. E a gente, considerando os reportes de morte, porque tem muita informação atrasada, a gente acredita que até o final de dezembro a gente esteja aí no número diário de médias móveis diárias de em torno de 200 mortes. O que já seria, a gente está falando de morte de novo, menos pior, né? Eu acho que o melhor termo aqui é menos pior. Exato. Isso afeta, né? E a gente vê que quando a gente pega os índices de confiança da FGV, que faz esse trabalho no detalhe, os empresários, principalmente do setor varejista, do setor industrial e da construção civil, estão com a confiança lá em cima. Parece que realmente nada mudou. Agora, do setor de serviços, que depende muito dessas medidas de distanciamento social e dos próprios consumidores, está patinando. Sim. Está patinando. A questão de hoje, né? Hoje teve uma divulgação prévia dos dados de setembro e teve uma alta comparada a agosto, mas de 2 pontos percentuais apenas. Muito então, pouco, né? quer dizer,
muito pouco ainda para retomar o nível pré-crise. Então, tem muito essa questão sanitária, né? Aqui a gente faz um boxe entre questão sanitária e confiança, que é o primeiro drive para a atividade econômica. Na verdade, assim, a gente tem visto o índice de confiança da indústria, como você falou, e do varejo, né, bastante fortes. Semana passada a gente teve também uma divulgação muito importante aí de dados de vendas no varejo aqui no Brasil, surpreendeu, veio bem acima do que os analistas estavam esperando, né? E em relação ao mercado de trabalho, o que que vocês estão vendo? Se também já está se vendo alguma coisa em termos de retomada de contratações e tal? Vamos lá. Essa pergunta é que resume Vitor Vidal hoje como economista, que é a minha maior dúvida. O mercado de trabalho brasileiro. Vou aqui um pouco me estender. Por que isso? O mercado de trabalho brasileiro ele veio já da recessão de 14, 15, 16 muito prejudicado. Se você considerar que mesmo com a reforma trabalhista em 2017 teve algum avanço na questão de legislação, de contratação, a gente, comparativamente com outros países, vamos comparar os países da OCDE, né, que são um benchmark para a gente tem um mercado de trabalho ainda muito rígido. Basta lembrar que a economia brasileira de 2017 a 2019 cresceu apenas 1,1%, calcado em consumo das famílias. Só que o consumo das famílias ele foi um motorzinho da nossa economia muito via crédito. A gente viu uma política monetária expansionista e não via renda, ou seja, via uma redução da taxa de desemprego. Né? O nosso crescimento nesses últimos 3 anos não veio via exportações, não veio via investimentos e muito menos via gasto público. O governo brasileiro, até pelo perfil, desde Temer, agora Sim. Bolsonaro, não tem perfil de investimento público, né? De consumo do consumo do governo. Então, veio muito calcado no consumo das famílias via política monetária e via crédito. Por que isso? O mercado de trabalho brasileiro ele ainda onera muito o pequeno, o pequeno empregador e principalmente o mais pobre. Então, você teve algumas tentativas de criação de uma carteira verde e amarela que desonerasse todas aquelas contratações de até um salário mínimo, só que aí que está a graça, o que a gente chama de jabuticaba brasileira. O mercado de trabalho brasileiro, 55% é formal. Os outros 45% é pura informalidade. É o cara que trabalha de camelô, é o cara que faz um brigadeiro e vende para a lanchonete. O mercado brasileiro ainda é muito informal. Então, dando esse panorama, qual é a perspectiva daqui para frente? Essa pandemia ela é cruel no sentido de atacar principalmente o setor de serviços. Esse setor foi o mais prejudicado, porque as pessoas não têm ímpeto. Quem tem renda, né, de certa forma, quem não perdeu renda, conseguiu fazer home office, sabe, eu acho que muitos dos nossos espectadores sabem disso. Teve até uma poupança precaucional, porque não perdeu renda, não consumiu mais em restaurante, consumo. André, eu Oi. acho que você. Agora voltou, Não, deu uma parada aqui, voltou. Vamos lá. Agora não, foi a minha vez de dar uma pulada aqui. não, tudo bem. Eu falei, será que sou eu dessa Não, agora vez? fui eu. E, não, só para dar um ponto final nessa questão do mercado de trabalho, o setor de serviços, não só no Brasil, como em todos os países do mundo, né, a grande maioria dos países do mundo, é o setor que mais emprega. Eu vou dar números aqui. O setor da economia, o serviço representa 65% do PIB. Mas dentro da mão de obra brasileira, aqui eu vou falar serviços contemplando o comércio, Certo. tá? Só para fazer uma analogia. É cerca de 75% da mão de obra brasileira está nesse setor de serviço e setor de comércio. E como esse setor, vamos aqui tirar comércio, né, que ele está, de certa forma, performando bem, mas tem um asterisco que eu falo mais Sim. à frente. O setor de serviço que depende, né, de pessoas ali se servindo, de pessoas prestando serviços, esse aí vai sofrer por um bom tempo.
É aí que mora meu medo para a recuperação da economia brasileira a partir de 2021. Então, só para citar números da XP que a gente tem aqui na casa, a gente tem uma recessão de menos 4,8, que é uma recessão até menos pior que o mercado está enxergando. Uhum. É um número que a gente já há bastante tempo, mais de um mês e meio, e é um número que o mercado está vindo convergindo para a gente. Mas eu, particularmente, não consigo ver um crescimento acima de 3% para 2021. Muito por conta dessa rigidez do mercado de trabalho. É difícil contratar aqui, é muito difícil, é muito caro. Porque o mercado de trabalho brasileiro ele não é totalmente formal. E por que eu falo isso? Porque os programas de manutenção de contratação, de preservação de empregos no elo formal da economia brasileira foram bem sucedidos. O CAGED, né, Cadastro Geral de Emprego e Desemprego no Brasil, já veio apresentando no último dado de julho até contratações. Né? Você teve mais contratações do que demissões. Mas ali você tem alguns detalhes, né? Um diabo ali nos detalhes. Não está tendo tanta demissão porque está tendo preservação de emprego. São aqueles empregos suspensos. Sim, Né? sim. Então, demitido porque está sendo suspenso, digamos E tem assim. um outro dado que vocês divulgaram também recentemente, que pela primeira vez em muitos anos a gente tem mais da metade da população brasileira não que não está trabalhando, né? A gente vinha com níveis em torno de 57, 58% lá em 2012, 2013. Depois veio a crise, veio a recessão ali 2015, 16. E agora com a pandemia, acho que também jogou os números bem para baixo. O que você tem a dizer sobre isso? Enfim, qual é a avaliação de vocês nesse sentido? A primeira, a gente tem que explicar o que é a taxa de desemprego. Por isso que a gente tem no nosso cenário macroeconômico que é o pior momento para a taxa de desemprego do Brasil ainda não foi atingida. O que é a taxa de desemprego? É o número de pessoas trabalhando sobre o número de força de trabalho. Força de trabalho é quem sai para procurar emprego. Né? Eu estou procurando emprego. Isso é uma metodologia internacional que o IBGE segue. Né? Isso é a taxa de desemprego. A taxa de desemprego é isso sobre a força de trabalho, menos um. Qual o ponto aqui? Hoje, por conta do auxílio emergencial, né, que teve uma recomposição de renda gigantesca no Brasil, muitas pessoas, né, até por essa questão, como você bem comentou, né, André, fica em casa, não estão procurando emprego. A gente tem alguns estudos, por exemplo, da FGV, que apontam que o Brasil conseguiu reduzir ao recorde a pobreza nesse período de pandemia, por conta dessa auxílio emergencial. Só para dar números aqui a grosso modo, a renda per capita brasileira, se você ganha mais que R$ 1.400, mais que R$ 1.400 por mês, você já é mais rico que metade da população brasileira. Exato. Se você ganha 2 por mês, você já é, dentro do cenário brasileiro, você é muito rico, digamos assim. Você já está acima de mais de 65% da população brasileira. Muitas vezes as pessoas ignoram, R$ 600 é pouco. Não, R$ 600 muda muito. Faz bastante Todo diferença, mundo né? bastante diferença. Todo mundo sabe, né? Eu acho que está na boca do povo, né? Do anseio popular de que o Bolsa Família é um programa muito eficaz ao combate à pobreza. O ticket médio do Bolsa Família, que atinge 30 milhões de pessoas, são R$ 200, 180, R$ 190. Do nada, o governo bota R$ 600 na mão de uma população que chega a cerca de 65 a 70 milhões de pessoas. O Dataprev fala que indiretamente o número de pessoas beneficiadas chega até 120 milhões de pessoas. Então você tem aí um fomento às pessoas, não vou procurar emprego. Agora, primeiro, porque eu sei que não vou achar, porque, por exemplo, que eu citei, setor de serviço está praticamente parado. Então você tem uma dinâmica muito perversa a partir do momento que os estímulos forem retirados. Tanto é que o número que eu tenho, a gente tem aqui dentro da XP para o comércio varejista em setembro é de uma queda próxima de 4%. Muito porque a gente tem uma alta agora em agosto, projetamos uma alta em agosto, mas uma queda em setembro. Por quê? Você tem uma redução do auxílio emergencial de 600 para R$ 300. Então, é muito curioso, é muito difícil. Eu confesso que a gente bota a cara a tapa aqui para tentar fazer a projeção, para tentar explicar, mas é difícil. Sim. É difícil você como que vai ser essa transição do mercado de trabalho voltando
com a redução de estímulos do auxílio emergencial. Legal. Eu queria voltar depois nesse ponto do auxílio emergencial para a gente tratar da parte fiscal, né? Que, enfim, a gente não tem como ficar pagando os R$ 600 eternamente. Tanto é que hoje teve uma discussão a respeito do Renda Brasil, enfim, do auxílio aí do governo. Mas isso a gente volta daqui a pouquinho. Eu queria voltar ao assunto que a gente começou o nosso bate-papo, que foi o tema da inflação, né? A gente tem visto aí a inflação de alimentos andando muito forte, muito descolada, e também queria que você comentasse um pouquinho dessa diferença grande que a gente tem visto com os IGPs, né, IGPM e tudo mais, em relação ao IPCA. E qual é a projeção também que vocês têm, tanto para esse ano quanto para o ano que vem. Depois eu entro em outros temas aí para a gente continuar. Claro. Começar primeiro, né, dessa inflação do arroz, inflação de alimentos. Primeiro, dentro do nosso cenário, e a gente acredita que é o que o BC vai citar amanhã no comunicado do Copom, é um choque transitório. Tá? É um choque transitório, a gente viu isso acontecer no final do ano passado com o preço de carne, né? Muito por conta da gripe suína, uma substituição de alimentos na China, e é o mesmo momento que a gente observa agora. O que aconteceu? A gente teve uma depreciação da nossa moeda gigantesca. Todo mundo sabe que a gente fechou o ano de 2019 com o dólar R$ 4. Hoje a gente está beirando aí essa média de 5,30, 5,40. Então, tá fácil comprar. Tanto é que nossa balança comercial de commodities, minerais e agrícolas tá positiva, né? Por quê? Então, a partir do momento que você tem uma volta, por exemplo, da normalidade na China, né? E não só da China, como até outros vizinhos nossos aqui na própria América Latina, você vê que comprar alguns bens agrícolas no Brasil, aí a gente inclui o arroz, né? Que ficou caracterizado como por R$ 30, R$ 40 uma sacola de arroz. Você vê que esse movimento foi muito impulsionado por oferta e demanda, infelizmente. Só que é um choque temporário. Tem uma questão ali de safra também, de oferta de arroz no Rio Grande do Sul, que sofreu alguns problemas de estiagem, mas isso é um choque transitório. Quando eu falo que é choque transitório, não é que a inflação voltou, tá? Não voltou ao consumidor final. Esse preço ele não vai ficar ad eterno. Agora, era até de se esperar que houvesse uma apreciação da nossa moeda, né, por conta desse volume todo de dólares entrando no Brasil, comprando sacos de arroz, tentando aqui ser bem didático. Mas isso é no consumidor final. Porque, o que aconteceu dessa grande diferenciação entre os IGPs e o IPCA? Aqui a gente tem que considerar a primeira metodologia do IPC. O IPC, o IGP, ele é muito... 60% dele é o IPA, que é o preço no atacado, né? Que capta aquele primeiro preço ali no item mineral, no item de commodity agrícola, por exemplo. Então, essa depreciação barra, essa volta essa volta às compras, né, no mercado internacional no nosso bem, acaba pressionando o preço. Esse movimento é natural, principalmente nesse preço do atacado, quando a gente tem uma depreciação cambial. Por que isso não bate na inflação? A gente acompanha muito o debate, né? Eu acho que economistas, todos os analistas de investimento, todo mundo, a gente olha para o lado, né? O que as pessoas ignoram? É uma variável não observável na economia chamada hiato do produto, ociosidade da economia. Essa é uma variável que tem muito debate e é difícil de calcular. Dado isso, muitas pessoas desconsideram da análise de que, mesmo com preço alto no produtor, ali que é refletido nos IGPs, isso é dificilmente hoje repassado por consumidor final por conta da ociosidade. O exemplo anedótico aqui, um exemplo didático teve uma alta no preço do trigo, isso bate no precinho do pão, o pão fica mais caro de ser produzido, só que a ociosidade da economia brasileira é tão grande, ou seja, as pessoas não estão com dinheiro, não estão com renda para consumir, que o padeiro não vai repassar esse preço para o consumidor final. É aí a grande... Eu gosto até, quando tivesse uma apresentação aqui, ilustrar isso,
porque esse repasse para o consumidor final ainda é demorado por conta da nossa sociedade. Mas isso não tira o fato de que, a partir do momento de uma normalização da economia brasileira, né, que é uma volta do mercado de trabalho, uma volta, né, da economia como um todo, por exemplo, os restaurantes comecem a repassar os custos, né, comecem a recompor as suas margens perdidas. Né? Você vai tentando. E também em função dos investimentos todos que vão ter que fazer para readequações em geral, né? Né? Quando você pensa na métrica de setor de serviços, o investimento é contratar um cara. Né? O setor de serviço, né? Ele não contrata uma máquina, claro, tá bom, contrata uma máquina para para gelar um refrigerante, mas pensando num restaurante, o custo dele ali está na mão de obra. Ele vai contratar aquele empregador se ele sentir confiante de que a demanda estará voltando. Então, essa grande diferença, tem um gráfico muito interessante entre diferenças entre o IGPs o IPCA. Essa diferença, esse gap entre um e outro, é inversamente proporcional à ociosidade da economia brasileira. Né? Então, se a economia está operando em pleno emprego, por exemplo, o repasse desse preço para o consumidor final é mais rápido. Não é o que está acontecendo agora e não é o que a gente observa para a ociosidade brasileira, pelo menos até 2021. Então, até para responder essa pergunta, por conta desse choque transitório, a gente fez uma revisão do nosso IPCA para 2020 de 1,4 para 1,7, tá? E como é um choque transitório, a gente rebaixou para o ano que vem. A gente estava com 2,7 para o IPCA de 2020 e a gente reviu para 2,6. Ambos bastante abaixo da meta de inflação. Sim. E aí, com isso, você estava vendo as projeções, né? Aproveitando essa questão da inflação, que é um dos indicadores utilizados aí pelo Banco Central para definição de juros. Vocês ainda continuam projetando os juros no final desse ano a 2%, né? Como ele está agora, e para o ano que vem a 3%, né? Uma pequena alta. Queria só que você falasse rapidamente sobre esse ponto dos juros. Né? Amanhã a gente tem Copom, Sim. né? E a gente tem manutenção da taxa Selic em 2%, é um qual que a gente tem desde o início de junho. E a gente acredita que vai ter um início de normalização da política monetária a partir do terceiro, quarto trimestre do ano que vem, porque já começa a avisar a meta de inflação de 2022. A gente tem que pensar aqui qual é o mandato do Banco Central. O que o Copom tem que fazer? Botar inflação na meta. Hoje, os canais de política monetária estão muito obstruídos. Né? Então, você tem aí uma dificuldade de implementar, de colocar a inflação, digamos, na meta. O canal de confiança, por exemplo, está totalmente obstruído. Para que baixar os juros agora se ninguém quer investir? Se ninguém quer consumir. Então, tendo esse cenário de uma volta da economia, principalmente a partir do segundo semestre do ano que vem, e já visando a meta de inflação de 2022, um parênteses, 2022 a meta de inflação é 3,5%, a desse ano é 4%. A meta de inflação está caindo, então o Banco Central tem que começa a um ciclo de normalização. Então, a gente acredita que seriam doses, aqui usar uma linguagem figurativa, doses homeopáticas de normalização. Seriam subidas de 25 e 25 até o final do ano que vem em 3%, que é condizente com esse panorama. Hoje, o modelo de inflação nosso e o modelo de inflação do próprio Banco Central já aponta para a inflação na meta em 2022, em 3,5%. Sim. Legal. Queria, para a gente também não se estender muito, queria voltar para aquele ponto do fiscal, né, que a gente estava conversando antes. A gente viu aí, devido aos auxílios emergenciais e também pela própria queda da receita, uma volta da discussão aí acerca do teto de gastos. Né? E hoje, inclusive, o próprio presidente deu uma declaração que não vai levar adiante lá o projeto do Renda Brasil, que, de certo modo, é um bom sinal, né, porque mostra que o teto vai ser respeitado. Queria que você, enfim, para a gente também já está se aproximando do final da nossa live, que você falasse um pouquinho dessa questão fiscal, teto de gastos,
e se você se sentir confortável também entrar na parte política. Não, claro. E, enfim, é um tema também que a gente tem que entrar. Então, André, se nossa conversa hoje fosse só sobre fiscal, eu ia cancelar, porque o presidente nada 80 sobre o Renda Brasil, né? Sim, Semanas, e como estava muito silêncio na seara política, a gente tem a percepção de que estava andando, né? Ia ser incluída na PEC do Pacto Federativo, né? Com congelamento, mas tudo isso foi por água abaixo. Do ponto de vista fiscal, é uma boa notícia, tá? É uma boa notícia. Do ponto de vista de focalização de programa de combate à pobreza, não tanto. Tá? A gente viu ano passado, por exemplo, o Brasil tem vários programas sociais. Né? A gente viu ano passado, por exemplo, a questão do BPC, né? Que é aquele montante que é para os idosos sim. com até um salário mínimo, que no caso brasileiro não reduz a extrema pobreza. A verdade é essa. Ela ajuda o pobre, mas ela não reduz a extrema pobreza. Então, tem alguns programas no Brasil, eu não vou entrar nesse mérito, é outra discussão, que deveriam ser melhores focalizados. Por exemplo, não faz sentido também o abono salarial numa tentativa de redução da pobreza. Não, não. Porque o abono salarial principalmente atinge os empregados formais. A gente sabe que quem está em situação de vulnerabilidade no Brasil são os informais. Né? Então, é outra discussão, a gente pode fazer outra live no futuro Sim. sobre isso. Agora, do ponto de vista fiscal, foi uma boa notícia, tá? Porque a gente vai ter aí, como que a gente estava tentando enxergar, né? Com o Ministério, um certo ambiente político, né? A gente teve aquela reunião aquela coletiva 3 semanas atrás, o Guedes, o Bolsonaro, o Rodrigo Maia, o Alcolumbre, todos juntos ali, as lideranças partidárias, falando: somos comprometidos com o teto. Tá bom? Vamos adotar isso como premissa. Como será que eles vão encaixar esse Renda Brasil? Só que nesse meio tempo, a gente olha muitas vezes o lado vazio do copo, né? Brasil, a gente é muita notícia ruim. Mas, bem ou mal, a gente teve um andamento da reforma tributária e da reforma administrativa. A reforma administrativa é aquela analogia que o Paulo Guedes sempre adora de fazer, de quebrar o piso. Porque a gente fala muito do teto, mas a gente não fala da eficiência do gasto dos nossos recursos. Uma reforma administrativa tem um potencial, primeiro, de economizar dinheiro em 10 anos muito grande, e segundo, de uma alocação de recursos gigantesca. A gente sabe que de 25% a 30% do quadro de funcionalismo público no Brasil vai se aposentar nos próximos 3, 4 anos. Esse quadro é recomposto. Então, mesmo que a reforma administrativa atinja os novos funcionários, isso já é uma sinalização boa. Outro lado, a questão, por exemplo, da reforma tributária. Por que nenhum presidente fez desde a Constituição de 88? Porque os bônus de uma reforma tributária serão colhidos só no longo prazo, sempre longe do quadro do horizonte eleitoral. Porém, a gente chegou numa saturação da complexidade tributária tão grande que uma reforma tributária hoje melhora as expectativas, reduz curva de juros principalmente longas, o que melhora até o nosso financiamento. Então, só de você ter a discussão de reforma tributária e administrativa, a gente conseguiria alguma recomposição. Números de PIB estão em constante para cima, né? Tanto para 2020 quanto para 2020 e para 2021, que a gente conseguiria ter alguma rearranjo de não estourar o teto em 2021. Hoje, com essa notícia de que não vai ter Renda Brasil, a gente tem que ver também se de fato vai ter. Sim. Não dá, exato, não dá para cravar nada, né? Exato, porque é difícil você entender, aí você me perguntando, né? Um presidente que ganhou, está no seu máximo de popularidade. Nossa pesquisa aqui da XP mostrou que o Bolsonaro está no seu recorde de popularidade, todos considerando os primeiros dias de mandato, porque todo presidente, quando entra no poder, tem uma popularidade muito alta. Como que, né, você não iria potencializar o Bolsa Família, que é um programa estritamente linkado, né, ao PT,
e fazer um novo programa. Então, estava muito certo na nossa visão de mercado de que haveria um Renda Brasil e melhor focalizado, que daí, esquece, o governo é um programa que a sociedade está disposta a pagar porque seria melhor focalizado. Por exemplo, uma das fontes de recurso seria a transferência do abono salarial. Então, o cenário fiscal hoje, digamos, está mais benigno do que há um mês atrás, e eu acho que até isso está um pouco no consciente do que o Copom está vendo, que nesse momento está reunindo. Legal. Bom, já que a gente está se aproximando do final, eu deixei justamente esse tema para a gente discutir. A gente sabe que, enfim, fazendo aqui uma pequena brincadeira, que o câmbio é a variável que costuma derrubar os economistas, né? Que é a de mais difícil previsão. Dado todo esse cenário, enfim, que a gente tem, né, de inflação razoavelmente controlada, né, uma taxa de juros em patamares baixos, como é que vocês estão vendo essa questão do câmbio, né, se ele tem condições de se apreciar, e como é qual é a visão de vocês? Eu tenho aqui os números, mas seria legal você comentar também. Para comentar logo já os números, né? A gente tem a visão de que o câmbio vai se apreciar, tá? A gente tem aí a visão de final de ano, no final de 2020, em 5,20 para o dólar, e de 4,90 para o final do ano que vem. Vamos lá, estruturalmente, a gente economista, como você bem falou, é aí que a gente apanha, mas a gente estudou, é pago para isso. Infelizmente, tentar projetar câmbio. Vamos lá, o câmbio são duas frentes, né? Economia real e ativos financeiros. Estruturalmente, a gente sabe que esse câmbio elevado ele está sendo muito motivado e a sua volatilidade vem através dela por conta da incerteza que a nossa proxy brasileira é o CDS, né? Por que o dólar, mesmo que tenha atingido o pico ali em abril, maio, né? A gente viu o dólar quase batendo 6%, R$ 6, não né? reflui. Perdão, R$ 6, exato. Ali 5,90. Por que a gente não viu uma queda para baixo dos R$ 5 nesse período? Porque, estruturalmente, o Brasil, perante seus pares emergentes, trabalha hoje com uma política monetária muito baixa. A gente está trabalhando com a Selic, que é um ativo financeiro relevantíssimo, muito baixa. É o que o Paulo Guedes adora fazer. Rentistas estrangeiros não estão querendo mais ficar aqui. Vale muito mais a pena você botar numa renda fixa mexicana ou turca do que na brasileira. Não à toa a gente teve um dólar ali beirando os R$ 2, R$ 3 em 2012, 2013, porque a gente praticava juros muito mais altos, a gente tinha superávit primário. Não é o cenário hoje. Então, lembrando que a gente terminou o câmbio em 2019 em R$ 4, a gente vê espaço para maiores apreciações, tá? Por exemplo, quando começa a entrar na conta de que vai ter uma normalização da política monetária, na curva média de juros, na curva intermediária de juros, perdão, você pode até enxergar uma normalização. Outra coisa, o Brasil é um país exportador de commodities minerais, quando eu falo minério de ferro, petróleo, né, Vale e Petrobras, que ainda está sofrendo com a demanda global. Ainda a gente não está vendo uma recuperação. A gente olha muito para a China, mas a gente tem que pensar no mundo como um todo, que podem também apreciar ainda mais. Tudo mais constante hoje, a gente vê essa apreciação, mas não muito grande. 5,20 no final desse ano. A gente tem aí, no final de setembro, 5,40 ainda, e 4,90 para o ano que vem. Mas se você bota uma arma na minha cabeça e fala aprecia ou deprecia, a gente acredita que apreciação do real. Dá para esse dólar cair mais. Se você considera em termos reais, a gente ainda está longe daquele 7,20, 7,30 de 2002. Tudo bem, lá era outro cenário de juros, não tínhamos reservas internacionais, mas todo o arcabouço macroeconômico brasileiro hoje, teto dos gastos, reforma da Previdência, alguma agenda de reforma. Quando o mundo voltar relativamente ao normal, o espaço para apreciação há, e bastante. Legal, legal. Infelizmente, a gente está chegando no final, a gente tem que encerrar, porque senão o Instagram nos derruba aqui depois de 1 hora de live.
Mas te Verdade. agradeço demais aí por poder compartilhar os seus conhecimentos conosco, com os nossos clientes. Certamente podemos, daqui para frente, agendar um outro bate-papo para falar de outros assuntos que a gente deixou de lado. Então, queria, em nome de todo o time da Alta Vista, te agradecer e agradecer também a nossa audiência por essa hora aí de bate-papo. Muito obrigado, Vitor. André, muito obrigado pelo convite e aqui em nome do time de economia, em nome da XP também agradeço e fico à disposição para próximas conversas. Fechado, então. Muito obrigado. Boa noite a todos aí. Até mais. Boa noite.